Livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 46. Contexto da palavra: o sacrifício e a cerimônia da consagração. Versículo 1. Para consagrar Arão e seus filhos, Moisés, veja como fazer. Pegue um novilho e 2 carneiros sem defeito físico. Versículo 2. Pegue pães e bolos feitos sem fermentar e com a farinha amassada, com azeite de oliveira. Pegue também bolachas sem fermento feita de farinha de trigo fresca, da melhor qualidade. Versículo 3. Põe os pães, os bolos e as bolachas em cesta. Depois traga a cesta e o novilho e os 2 carneiros. Versículo 4. Mande Arão e os filhos dele chegarem perto da porta da revelação e lave todos eles com água. Versículo 5. Depois vista Arão com as roupas especiais, a manta, o colete, a faixa sacerdotal, o peitoral e a artística cinta da faixa sacerdotal. Versículo 6. Põe o turbante na cabeça dele e a chapa de ouro, a coroa sagrada. Versículo 7. Derrame o azeite da unção na cabeça dele. Versículo 8. Depois vista os filhos dele com as roupas sacerdotais, coloca nele as mantas sacerdotais, coloca nele as mantas. Versículo 9. A cinta e os turbantes, assim você, Moisés, consagrará Arão e os filhos dele, serão sacerdotes para sempre. Versículo 10. Traga o novilho do tabernáculo, Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Versículo 11. Você, Moisés, deverá sacrificar o novilho na entrada do tabernáculo, diante do Criador. Versículo 12. Põe o sangue do novilho nos chifres do altar. Espalhe o sangue com o dedo, e o que sobrar do sangue, Moisés, derrame na base do altar. Versículo 13. Pegue a gordura que cobre o órgão eterno, incluindo os rins e a cobertura do fígado, e queima tudo isso no altar. Versículo 14. Mas o restante do corpo, incluído a pele, as tripas, terá de ser queimada fora do acampamento. É oferta pelo pecado. Versículo 15. Traga depois dos carneiros, Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Versículo 16. Sacrifique o carneiro e borrife o sangue dele por todos os lados do altar. Versículo 17. Corte o carneiro em pedaços, lave as entranhas e as pernas do animal. Põe tudo isso em cima dos pedaços cortados e da cabeça dele. Versículo 18. Queima tudo sobre o altar. É oferta queimada muito agradável ao Criador. Versículo 19. Depois Moisés pega o outro carneiro, Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Versículo 20. Sacrifique o carneiro, molha com o sangue dele a ponta da orelha direita de Arão e dos seus filhos. Molhe também os polegares da mão direita e do pé direito dele. Borrife o restante do sangue por todos os lados do altar. Versículo 21. Mistura um pouco de sangue do altar com um pouco de azeite da unção. Borrife essa mistura em Arão e nas roupas dele, e nos filhos de Arão, e nas roupas dele. Com isso ele e as roupas dele estarão sacrificados ao Criador. Versículo 22. Depois o Moisés pega a gordura, a parte gorda da cauda, a gordura que cobre as partes externas, cobertura do fígado,
os rins e sua gordura e a coxa direita do carneiro, porque este é o carneiro da consagração de Arão e dos filhos dele. Versículo 23. Pegue Moisés também um pão, um bolo e uma bolacha da cesta de pães, não fermentados, colocada diante do Criador. Versículo 24. Põe Moisés todas essas coisas nas mãos de Arão e dos filhos dele, com movimento solene para um lado e para outro. Eles apresentarão essas ofertas ao Criador. Versículo 25. Pegue Moisés tudo de volta e queima essas ofertas sobre o altar. É oferta queimada muito agradável ao Criador. Versículo 26. Pega Moisés o peito do carneiro da consagração de Arão, mova essa parte diante do Criador com gesto de oferecimento e fique com ela. Versículo 27. O peito e a coxa do carneiro da consagração deve ser dado a Arão e seus filhos. Versículo 28. O povo de Israel terá de dar sempre essas partes do sacrifício que fizerem, tanto do sacrifício pela a purificação, pela harmonia, como dos sacrifícios de gratidão. Essas porções pertencem ao sacerdote. Deste modo, separando essas partes para o sacerdote, o povo, e esta oferecendo ao Pai, o nosso Criador. Versículo 29. As vestes sagradas de Arão serão guardadas para a consagração dos filhos que suceder para receber com ela o óleo da unção. Versículo 30. Quem for servir com o sacerdote em lugar de Arão, vestirá essas roupas durante 7 dias. Isso toda vez que entrar no tabernáculo para fazer o trabalho sacerdotal na revelação. Versículo 31. Pegue Moisés o carneiro da consagração, cozinhe a carne dele no lugar puro. Versículo 32. Arão e os filhos dele comerão a carne deste carneiro e o pão da cesta colocada na entrada da revelação. Versículo 33. Comerão as coisas oferecidas em sacrifício, um expiatório para pagar o erro ao comerem essas coisas. Eles ficarão consagrados e purificados. Só eles podem comer isso. Ninguém mais pode comer essas coisas porque são sagrados. Versículo 34. Se sobrar na manhã seguinte alguma coisa da carne ou do pão, usado para o ato de consagração, que se queima o que sobrou. Ninguém pode comer isso, porque é coisa sagrada. Versículo 35. Tudo isso tem de ser feito para consagrar Arão e os filhos dele. Comandei o processo de consagração durará uma semana. Versículo 36. Cada dia prepara um novilho para ser sacrifício como oferta pelo pecado. É sacrifício expiatório para pagar os erros com as ofertas pelo erro. Você purificará o altar. Depois você, Moisés, derramará o azeite da unção sobre o altar para a consagração dele. Versículo 37. Faça o sacrifício expiatório pelo altar durante uma semana. Com isso o altar ficará muito sagrado. Tudo que encostar nele ficará sagrado.
Versículo 38. Agora veja as ofertas que você deve apresentar, Moisés, constantemente sobre o altar. Ofereça 2 cordeiros de 1 ano de idade todos os dias. Versículo 39. Ofereça um cordeiro de manhã e outro cordeiro ao pôr do sol. Versículo 40. Ofereça com o cordeiro 3 litros de farinha fresca e boa, preparada com 1 litro de azeite refinado. Para a bebida sacrificial, ofereça 1 litro de vinho. Versículo 41. Ofereça o outro cordeiro ao pôr do sol, junto com uma oferta de cereais, e com a bebida sacrificial, como de manhã será oferta queimada, de perfume agradável ao Criador. Versículo 46. Assim será apresentada constantemente a oferta queimada através de todas as gerações de Israel. Será oferecida na entrada do tabernáculo diante de mim. Ali me encontrarei com você, Moisés, e falarei com você também. Versículo 43. Ali visitarei os israelitas para ser sagrado por minha glória. Versículo 44. Eu mesmo purificarei o tabernáculo e o altar. Purificarei Arão e os filhos dele, para que me sirva como sacerdote. Versículo 45. Morarei no meio dos israelitas e serei o Pai, o Criador dele. Versículo 46, para terminar. Saberão que eu sou o Criador, o Pai deles, e eu os tirei da terra do Egito para morar no meio dele. Eu sou o Criador, o Pai de todos vocês, do povo de Israel. Este foi o livro de Êxodo, capítulo 29, do versículo 1 até o versículo 46. Fica tranquilo. Até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai, o nosso Criador, se Ele quiser.